E aí pessoal, beleza com vocês? Esse é mais um vídeo do Batalha de Livros. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Murilo. E hoje nós temos a nossa quarta e última batalha das quartas de final entre os livros Crepúsculo e A Hospedeira, ou seja, uma overdose de Stephenie Meyer. Mas isso depois da vinheta. Roda aí! Seguinte, galera, como hoje a disputa dos livros é da mesma autora, a Stephenie Meyer, o que nós fizemos? Das categorias que existem, nós tiramos hoje fora a categoria autora, né? Porque é a mesma autora, não tem como competir com ela mesma, certo? Então, tem 9 categorias hoje dentro da latinha, certo? Então vamos aproveitar e começar já sorteando a primeira categoria. Sorteia aí, Murilo. E a primeira categoria de hoje é... personagem principal. Bacana. Falando agora das personagens principais dos livros, eu vou começar falando da personagem de Crepúsculo, que é a Bella, ou a Isabella Swan, que é o nome completo dela. Ela nasceu no dia 13 de setembro de 1987, em Forks, que é um bairro de Washington, certo? E ela é filha da Renée e do Charles, só que eles são separados, os pais dela. E ela vive até os 17 anos com a mãe, mas aí acontece que a mãe da Bella, ela vai viajar com um jogador de beisebol que ela namora já há um certo tempo. Que é o Phil. E a Bella não quer ficar acompanhando a mãe para todos os lugares e ela decide então ir morar com o pai em Forks, que é uma cidade chuvosa, muito fria, então completamente diferente daquela cidade ensolarada onde ela vive. E a Bella tem uma relação muito, não digo complicada, mas é uma relação meio tímida com o pai dela. Porque os dois na verdade, né? Tanto a Bella quanto ele, tem uma certa timidez em expor os seus sentimentos. A Bella é uma pessoa muito fechada, ela é tímida, extrovertida não é o forte dela. Mas a Bella entra para a escola, conhece os seus novos amigos lá, e reencontra um amigo antigo que é o Jacob. E aí a história se desenvolve. Certo? Essa é a Bella. A Bella em Crepúsculo, né? Falando então das personagens principais de A Hospedeira, são 2 personagens, né? Um corpo só, 2 pessoas. Uhum. Nós temos a Melanie, que é uma garota de 17 anos, um humano comum. Uhum. Detalhe, 17 anos. 17 anos. As duas. Adolescentes, né? Uhum. E a Melanie, ela é super corajosa, ela tem um irmão. Só que o que acontece? A Terra foi invadida por alguns inimigos que a gente não sabe por um nome ali. Né? São seres de outro lugar. Exatamente. Vamos dizer assim. A Melanie, por ser uma das poucas humanas que ainda não foram capturadas, ela tá fugindo disso, mas acaba que capturam ela. E colocam nela a peregrina. Né? Eles introduzem uma alma no corpo da Melanie. Só que o que teria que acontecer? A Melanie teria que sumir do corpo. Acabou a alma dela, ela morreu. Mas isso não acontece. Então ficam 2 almas em um corpo só. A peregrina, que é a Peg, né? Como ela fica que é a invasora. Exatamente, que é a hospedeira. A hospedeira é a Melanie. E as duas, elas acabam travando uma batalha para ver quem vai dominar o corpo. Então fica essa briga, as duas são super corajosas e é isso, não tem muito o que dizer. A peregrina ela já veio de outros países, ela já foi uma flor, ela já foi várias coisas. Né? É a primeira vez dela como um humano. A primeira vez que o hospedeiro dela vai ser um humano. Então é tudo muito novo para ela. Tudo em relação aos sentimentos para ela é tudo muito novo ainda, exatamente. Né? É a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades que ela encontra nessa adaptação. Sim. E a Melanie é a garota família que está sempre preocupada também com o irmão, com o namorado, com todo mundo. Exatamente. Certo? Essas são então as personagens principais de A Hospedeira. E aí eu te pergunto, o seu voto vai para? Meu voto vai para a Bella do Crepúsculo, porque por tudo, né? Eu acho que ela é uma personagem um pouco chata assim no livro, difícil de aturar um pouquinho, mas acho que ela foi corajosa de procurar saber o que talvez ela não deveria.
E que foi o que aconteceu no livro e desenrolou toda a história. Mas, certo. Acho que talvez eu não tivesse essa coragem que ela teve. Entendi. Por isso meu ponto vai pra ela. E o seu voto? O meu voto vai para as personagens, vamos dizer assim, da hospedeira, né? A Melanie, desculpa, deu branco, e a Peregrina, porque não é fácil você ter um corpo só, duas almas habitando ali, e você tendo que disputar com uma outra pessoa um objetivo que vocês estão querendo, né? Enquanto a Melanie quer uma coisa, a Peregrina quer outra, e aí cada uma elas têm que se entender, digamos assim, né? Exatamente. E as personagens são corajosas, cada um sabe o que quer e luta por aquilo que deseja. Então o meu voto vai para a hospedeira. Certo? Então, o primeiro ponto de hoje, com os dois votos, um voto foi para a hospedeira e outro foi para o crepúsculo, então o primeiro ponto vai para os dois livros. Certo? Certo. E vamos então à segunda categoria. A segunda categoria de hoje nossa, veio um monte de papel. Peraí, vou sortear de novo. A segunda categoria de hoje é curiosidade dos livros, para vocês agora. Falando então das curiosidades, eu vou falar do primeiro de Crepúsculo, certo? Não tenho muita curiosidade, mas a única coisa que a gente sabe é que existe um outro livro, que é O Sol da Meia-Noite, que é um Crepúsculo, porém contado na versão do Edward. Esse livro, versão masculina. Exatamente. Foi uma versão do Edward. Então, tem a versão do Edward, né? Que é uma versão diferente, porque ele consegue ler a mente das pessoas, então, por mais que a gente fale, que saco, né? A mesma história. Não, vai ser completamente diferente. Porém, não foi publicado isso, porque vazou na internet, muita gente já deve ter lido isso. E a Stephenie Meyer acabou de desistir, acho que ela ficou meio chateada e não publicou isso ainda. Mas existe a possibilidade de que... Ela deve estar revisando alguns pontos, mudando alguma parte da história para ser publicado diferente do que saiu pela internet. Pode ser, mas existe a possibilidade, então, desse livro, Crepúsculo, na versão do Edward. Isso aí. E a curiosidade de A Hospedeira? Falando da curiosidade da hospedeira, então, há rumores, boatos muito fortes de que a Stephenie Meyer está escrevendo A Hospedeira 2. Porque quem leu a história já sabe que no finalzinho tem um gancho ali, uma coisa que ficou... E agora? Né? Como é que vai ficar a história? Então, existe esse boato, eu acredito que vai acontecer mesmo, e até porque o filme, foi feito um filme, talvez também tenha continuação. Então, essa é a curiosidade que tem da hospedeira que tá rolando uma... vai chamar a Hospedeira 2, né? Deve ter um outro nome, mas enfim, a continuação da hospedeira. Então, essa é a curiosidade que tem. Certo, e seu voto vai pra quem? O meu voto vai pra hospedeira. Eu estou curioso para saber o que vai o continuar dessa história aqui, para saber daquele gancho final o que ficou. Certo. E o seu voto vai para? Meu voto vai para Crepúsculo. Porque, né, já tenho todos os livros e eu quero ter O Sol da Meia-Noite também, então talvez o meu voto vai para isso só por um apelo, para sair logo. Certo? Certo. Então, com um voto para cada livro, o segundo ponto de hoje vai para os dois livros, certo? Certo. E a terceira categoria de hoje? Terceira categoria de hoje Eita! Nossa! Coloca tudo de novo e sorteia. Vamos de novo e sortear de novo, gente. Ó, tá tudo aqui de volta, tá? Poxa, aí. Que difícil essa latinha. Acho que essa latinha não vai muito com a minha cara. Próxima categoria é uma frase. Beleza, uma frase. Falando então das frases dos livros para vocês, eu vou ler uma frase do Crepúsculo, que está bem aqui na capa, aqui, mas é uma frase interessante. É um trecho, na verdade, né? Diz assim: nunca pensei em como morreria, embora nos últimos meses tivesse motivo suficiente para isso. Mas, mesmo que tivesse pensado, não teria imaginado que seria assim. Sem dúvida, era uma boa forma de morrer, no lugar de outra pessoa, de alguém que eu amava, nobre até. Isso devia contar para alguma coisa. Essa é a frase dita pela Bella em Crepúsculo. Certo. E a frase de A Hospedeira é a frase que as emoções desse corpo são muito mais fortes do que a lógica. É uma frase dita pela Peregrina em momentos que ela começa a sentir as emoções humanas do ser humano, realmente. Certo? Ok. Seu voto vai para? Meu voto vai para Crepúsculo.
porque eu acho muito bonita essa frase. Inclusive, essa frase adaptada, ela foi a frase do início do filme, né? E eu acho que eu acho nobre também morrer no lugar de alguém que se ama. E eu? Você? O meu voto vai para a hospedeira, da frase da hospedeira, porque como ela diz que quando a peregrina começa a experimentar as sensações, as emoções humanas, ela descobre que isso é um sentimento, uma coisa, uma força muito forte. E realmente é isso, né? Os sentimentos que nós temos, os humanos têm, ele é capaz de tudo, acho que até de mover montanhas. Então, meu voto vai para a hospedeira. Certo? Então, novamente, um voto para cada livro. O terceiro ponto de hoje vai para os 2 livros. Tá complicado isso hoje, né? Tá, Stephanie Meyer, né? Fazer o quê? Vamos para a terceira categoria, então. Quarta categoria. Quarta, desculpa. Quarta categoria de hoje é... Vamos lá, tudo. Vilão. Para vocês agora. Bom, e agora então eu vou falar do vilão da vilã, né? Na verdade, de A Hospedeira. Tá? Na Hospedeira nós temos os buscadores, que são as pessoas que vão atrás dos humanos para introduzirem a alma neles, né? Então eles são chamados de buscadores porque eles buscam. Certo. Mas tem a buscadora da Peg, que foi buscar a Melanie e tudo para introduzir a alma no corpo dela. Ela é do mal, ela é ruim, ela quer ir atrás da família inteira e ela não quer que fique nenhum humano do mundo. Todos eles vão ter que virar hospedeiros. Então ela faz coisas assim absurdas para resgatar, para correr atrás e pegar todos os humanos possíveis. Né? E no final a gente descobre, na verdade, o porquê que ela é assim, porquê que ela é tão chata, porquê que ela é tão ruim. Só que isso é claro que eu não posso contar, vocês vão ter que ver o livro. Certo? Beleza. Então, falando do vilão agora de Crepúsculo, do primeiro livro da saga, que é o James. Ele é um vampiro branquelo, né? Branco, de cabelos loiros. E digamos que ele é um cara muito mau mesmo, muito descontrolado, digamos assim, cruel. Chega ao ponto de ser cruel. O Laurent e a Victoria, que são os 2 vampiros que andam com ele, que formam tipo um mini clã, eles têm uma certa dificuldade de controlar esse vampiro. Ele é incontrolável, esse vampiro. Ele é um vampiro rastreador, ele consegue localizar as pessoas através do cheiro delas, né? Então ele consegue, mesmo que a pessoa esteja em uma certa distância, ele consegue saber onde ela está e caçar ela. Porque diferente dos Cullen, ele usa o sangue para se alimentar mesmo. Então ele quer o sangue para não passar fome e assim conseguir mais poder também. Exatamente. Mas quando o sangue da pessoa é um sangue doce que chama tanta atenção, quanto a da Bella para todos os vampiros nesse filme. Exatamente. Aí quando ele encontra com a Bella, então aí o desejo dele de possuí-la fica cada vez mais forte, e aí quando os Cullen têm que proteger ela. Só que aí a história se passa e no final o desfecho do nosso personagem, para quem não leu o livro, para quem não viu o filme, se passa num estúdio de dança, que é onde a Bella estudou quando ela era pequenininha. E aí os Cullens vão atrás da Bella, tentar resgatar ela das garras do James, que sequestrou ela. Exatamente. Certo? Então, o seu voto vai para quem? Meu voto vai para o James, porque ele é muito cruel. Ele é muito ruim mesmo. Então eu acho que ele é um vilão que merece até um certo respeito. Ainda mais nas cenas do livro, não do filme. Ele foi realmente cruel, foi um vilão de respeito. Por isso meu voto vai pra ele. Certo. E o seu voto? O meu voto vai para o James também, de Crepúsculo. Por tudo isso que o Rodrigo falou. O cara é malvado mesmo, o cara, ele honra o nome de vilão na história. Certo? Então com 2 votos, o quarto ponto de hoje vai para Crepúsculo. Então vamos sortear a quinta categoria de hoje. Pode sortear, eu sorteei. Pode sortear? Então a quinta categoria de hoje é... Romance. Romance agora para vocês. Eu vou falar da história de amor que acontece dentro da hospedeira. A hospedeira, apesar de ter um tom assim de ficção científica, né? Existe um romance aqui por trás da história, que é um quadrado amoroso, vamos dizer assim. Porque a Mel, antes de ser habitada pela Peregrina,
né, ela já namorava o Geralt, então eles já tinham todo um relacionamento, já era uma coisa, já existia um laço muito forte entre os dois. Aí ela é sequestrada e a Peregrina acaba invadindo o corpo dela. E quando a Peregrina invade o corpo dela, ela acaba se apaixonando por um outro humano, que é o Ian. E aí, o que acontece é o seguinte, como a Peregrina ela fica a maior parte do tempo no controle do corpo, e quando a Peregrina acaba, por exemplo, beijando o Ian, a Mel não gosta, porque, pô, é o meu corpo e você tá beijando outro cara que não é meu namorado? O que tá acontecendo? Não é assim que funciona. Então é mais ou menos por aí. E acontece também da Peregrina beijar também o Geralt. Então eu falei, peraí, não sou eu que estou no controle e você está beijando meu namorado. Então esse é um dos conflitos que existem entre elas duas, duas almas habitando o mesmo corpo. Saber como que elas vão fazer, porque tipo, são duas almas, as duas, cada uma tá apaixonada por um cara diferente, mas é um corpo só. O que elas vão fazer agora? Então é como se fosse um quadrado amoroso, vamos dizer assim, né? Então, esse é o romance que existe no livro, e é uma coisa bem basiquinha mesmo, uma história bem básica entre os 4 personagens. E o seu personagem. O que dizer do romance desse livro, né? Pois é. Que todo mundo conhece, né? Crepúsculo. A Bella conhece o Edward, né? Porém ele meio que fica fugindo dela no começo da história, porque ele tem medo de perder o controle dele, então ele sabe que o sangue dela chama atenção pra ele, então ele meio que foge um pouco, mas de repente ele vê que ele não consegue mais ficar longe da Bella. Ele até fala pra ela, ele não consegue ter forças para se manter longe dela. E passa mal, né? Passa mal. Ele passa mal, né? Quando ela chega perto, né? Não é porque ele passa mal, é porque ele tenta fugir do cheiro dela até, né? Mas aí ele acaba vendo que não vai ter como, porque ele não consegue ficar longe da Bella. E tem que ceder. A Bella também não para de pensar nele, ela começa até a ter sonhos com ele, o garoto que, né? E ela... É isso que acontece, eles acabam ficando juntos e tem toda uma coisa bonita, assim, porque tem toda uma proteção, todo um carinho forte, um amor forte realmente um pelo outro ali, que a gente pode notar isso. Esse primeiro livro ainda é um romance que está começando, aquela coisa de primeiros meses de namoro, digamos assim, né? Exatamente. Primeiras semanas de namoro e tudo mais. É isso? É isso. Apesar que essa proteção, né, pra quem leu a saga inteira, sabe que mesmo sendo no início de namoro, é aquela melação o tempo inteiro. Exatamente. Então, seu voto vai para? Meu voto vai para Crepúsculo. Porque tem toda essa proteção e todo esse amor de um pelo outro. E acho isso bonito para um livro de romance. Certo. Por isso eu voto para aqui. O meu voto vai pro Crepúsculo também, porque é o Romeu e Julieta, vamos colocar assim, dos anos 2000, né? Mas o que eu acho muito interessante na história dos dois é a Bella aceitar o Edward. Quando ela descobre que ele é um vampiro, né? Ela aceita ele, mesmo tendo essa diferença, mesmo ele sendo um monstro, né? Porque vampiro é considerado um monstro, né? Então eu acho bonito isso, a aceitação dela de gostar de alguém que é diferente das outras pessoas e batalhar por esse amor sempre. Então, mesmo sabendo que qualquer hora ela pode, né, receber uma dentadinha no pescoço. Sim, ou perdê-lo mesmo, ou ela acabar sofrendo alguma consequência. Então meu voto vai para o Crepúsculo. Certo? Então, com 2 votos, o 5º ponto de hoje vai para Crepúsculo. E o placar final ficou... E o vencedor da semana é... Crepúsculo! Crepúsculo então passa para a próxima fase, para semifinal. Mas pessoal, não deixem de ler A Hospedeira, é um livro super bacana, é um livro que tem romance, tem ficção, tem seres de outro planeta. E a Stephenie Meyer mudando aquilo que ela estava acostumada a escrever de vampiros. Então uma coisa mais de ficção científica. Digamos que ela fez uma coisa um pouco mais nova, né? Ela foi menos criticada aqui no Crepúsculo, porque no Crepúsculo ela foi muito criticada até pelos brilhinhos do vampiro. Do vampiro, exatamente. Na Hospedeira não tem isso. Isso. Então, como esse é o último vídeo das quartas de final, as batalhas da semifinal já foram definidas. E nós vamos relembrar aqui pra vocês como é que ficou então. Então, a primeira semifinal é entre A Menina que Roubava Livros e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E a segunda batalha da semifinal é Crepúsculo contra o Código da Vinci. Ou seja, vocês só já sabem. livros porrada.
Só livros que são tops, que vocês sabem, que fizeram sucesso aí pelo mundo afora. Exatamente. Né? Então, façam suas apostas, preparem seus bolões, as suas reúna a galera pra ver, enfim, escolham um lado pra torcer e vamos que vamos pra próxima fase. Certo? Certo. Então, seus recadinhos finais. Então, se você curtiu o nosso vídeo de hoje, você pode dar um curtir aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve também aqui embaixo. Vai lá no Facebook, curte a nossa página e segue a gente lá no Twitter. E tem o Tumblr também, pode seguir com os nossos vídeos lá. Exatamente. Beleza, pessoal? Então, esse é mais um vídeo do Batalha de Livros. Espero que vocês tenham gostado. Críticas, sugestões, observações, estamos aqui para fazer um vídeo cada vez melhor para vocês. Beleza? Então, nos vemos na próxima quarta-feira com mais um vídeo do Batalha de Livros para vocês. Beleza? Até mais e falou!